Olá, eu sou Vitor Cavalier, seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre a lição 9 do livro de Josué. E lembre-se que Deus tem um plano de paz para todo o seu povo e que toda guerra tem o seu fim. Veja, hoje nós vamos estudar sobre os capítulos 11 e 12 do livro de Josué. E o título da lição é a lista das cidades conquistadas. Veja o texto áureo da revista. Assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. A Josué a deu em herança dos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Bem, essa lição vai falar sobre a importância de perseverarmos para a concretização das promessas de Deus nas nossas vidas. Josué e Caleb são exemplos claros disso. Receberam as suas promessas antes mesmo de chegar na terra prometida, mas perseveraram antes, durante e até mesmo depois das batalhas, louvaram a Deus e estiveram com Deus nessa perseverança e nessas cidades conquistadas. Veja que também toda guerra tem o seu fim. Isso quer dizer que todas as batalhas das nossas vidas, todos os nossos problemas um dia cessam, seja aqui na terra ou até mesmo no céu. E hoje nós vamos estudar o reflexo disso também na vida de Josué e do povo de Israel. Agora nós vamos falar sobre as ameaças dos inimigos. Intimidação. Olha o texto que o autor separa. Josué 11:4. Saíram, pois, todas as suas tropas com eles, com muito povo, em multidão, como areia que está na praia do mar, e muitíssimos carros e cavalos. James Montgomery, eu não sei a pronúncia desse nome, mas ele fala que, assim como o rei de Jerusalém, citado no capítulo anterior, fez aquela coligação com os reinos do sul para enfrentar aquela cidade que havia traído o próprio irmão ali daquele povo da região de Canaã, foi formada uma nova coligação agora nessa parte do norte para vencer o povo de Israel. E essa coligação foi feita através do rei, Jabim, rei de Azor. E aqui eles fazem aquela junção de reinos, de cidades, e formam um grande exército. Esse exército é tão grande, tão forte, que realmente surpreende o povo de Israel ali com carros, com cavaleiros, todo o seu equipamento e aparato ali de guerra. Isso provavelmente tem um motivo também de abalar psicologicamente o povo de Israel, ou seja, causar medo, causar temor no povo de Deus ao longo daquela guerra. E é engraçado que voltamos de novo a esse tema, porque o tema todo de Josué é sobre vencer o medo. Não temas, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Esse é o tema da vida de Josué, do livro de Josué, e certamente ali é um novo desafio a ser vencido. O inimigo tenta causar temor, mas Deus é conosco. E o povo de Israel e Josué sabia disso. Olha o que é dito no Salmo 91, do verso 5 ao 7. Nós vamos ver a segurança que nós temos em Deus. Olha o que diz no 5. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O que é isso? Deus está nos assegurando, estamos seguros em Deus o tempo todo. E agora no 6. Nem da peste que sopra nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O que é isso? O Senhor nos protege de qualquer perigo. E por último, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O que é isso? Deus está nos protegendo de toda circunstância. Josué sabia disso, Caleb sabia disso, o povo de Israel sabia disso, e por isso não temeram nenhum inimigo, nenhum aparato tecnológico de guerra do adversário. Vamos agora para o próximo. Deus promete o livramento. Olha o que é dito em Josué 11:6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá transpassado diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. O que é essa palavra difícil, né? Já retarás. Já retarás, de acordo com o próprio Wright, ele vai falar que Deus mandou
o seu povo, o povo de Israel, aleijar os cavalos e queimar as carruagens. Esse era um pedido de Deus, até porque a gente lembra lá em Salmo 20 que a vontade de Deus não é que o povo confie em cavalos, em carros, mas sim confie na força do Senhor. E agora olha o que é dito pelo autor aqui. Em momento algum, o texto de Josué, capítulo 11, demonstra que a tática de intimidação tenha surtido efeito sobre o ânimo de Josué e o povo de Deus. Porém, diante de tamanho desse desafio, essa condição era completamente possível. Embora provavelmente tenha acontecido isso, eles não deixam se levar pelo medo. Eles vencem o medo e o Senhor mesmo fala para aquele povo não temer os seus adversários. Eles conseguem superar aquela dificuldade. Olha o que é dito aqui em Salmos 27. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Certamente é o que aquele povo acredita. Não confia em homens, mas confia no poder de Deus. Veja agora a obediência e vitória. Josué 11:9. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Olha, o autor vai falar, se fôssemos comparar a força militar de Israel com a coalizão dos reis do norte de Canaã, vamos observar o quanto era desproporcional a superioridade destes números de soldados e armas de guerra. Entretanto, a diferença para Josué não estava apenas em sua coragem, estratégia de treinamento da sua tropa, estava no poder de Deus, no sobrenatural. Esse é o segredo não só de Israel, mas de todo cristão. É por isso que nós conseguimos vencer batalhas que podem parecer impossíveis. Josué era totalmente obediente a tudo que Deus havia estabelecido por intermédio de seu servo Moisés, e também toda a revelação que recebia diretamente conduzir as suas batalhas. Assim, sua relação à emboscada inimiga foi muito bem sucedida e foi a sua vitória. Israel tinha esse segredo muito grande que era a obediência a Deus. Mas falando um pouco sobre o que Deus faz pelas nossas vidas, a gente pode observar que Deus não move uma palha. Deus não move uma palha para aquilo que o homem pode resolver sozinho. Mas quando o homem não pode resolver sozinho, o Senhor entra em ação. E é isso que acontece com a vida de Josué. Quando as possibilidades dos homens se acabam, do seu povo se acaba, ele entra em ação. E agora falando um pouco sobre a obediência. A obediência é fundamental para Josué vencer. Assim como Moisés teve que obedecer também para poder conquistar as suas batalhas. Isso a gente vai falar até um pouco à frente, né? Josué era totalmente obediente às revelações de Deus para ter sucesso. Muitas pessoas falam, eu acredito em Deus. Eu tenho fé. Mas fé é obedecer. Não, perdão. Fé é crer. Crer é ser fiel. Fiel é obedecer. Não é verdade? Então, quando não é suficiente só eu dizer que eu acredito em Deus, eu tenho que obedecer a Deus. As pessoas dizem, a maior parte da nação é uma nação que crê em Deus, é uma nação que se diz cristã, mas os índices de assassinato, índices de violência são altíssimos, índices de desigualdade são altíssimos. Então, é uma nação que diz que acredita, mas que não pratica a sua fé e demonstra a sua fé em atitudes. E os dois têm que andar juntos, senão hipocrisia é qualquer coisa menos um cristianismo verdadeiro. O evangelho transforma vidas. O evangelho muda atitudes. Eu venho como um ser que não obedece a Deus, mas quando eu entro no evangelho, eu me moldo de acordo com a vontade do Senhor. O caminho para a paz. Josué 11, do 15 ao 23. Isso que é destacado pelo autor. Veja, pequenos detalhes. Josué 11, 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Veja o que o autor fala. O livro de Josué descreve em detalhes batalhas militares da conquista da terra prometida.
Muitas qualidades do personagem de Josué podem ser destacados, liderança, etc, etc. Porém, o grande diferencial de suas atitudes é a forma como obedece diretamente a Deus. A maior qualidade de Josué era obediência ao Senhor. A sua liderança era baseada na obediência ao Senhor. Eles viviam numa teocracia, ou seja, a lei emana de Deus e é aplicada pelo líder, e o restante da população tem que obedecer, porque é a lei de Deus e não do homem. E ele era excepcional nisso. Todos os mandamentos foram obedecidos desde ali da época de Moisés. E a gente percebe que a obediência é bastante valorizada por Deus. A Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A gente observa que Deus não faz acepção para julgar pessoas, mas Deus trata pessoas diferentes. Isso até mesmo quem destaca é o próprio pastor Silas Malafaia. Se tratarmos pessoas igual, onde privilegiar a honra e a lealdade? Isso quem diz é Mike Murdock. Deus honra a obediência, Deus honra a lealdade. Se eu trato as pessoas igual, cadê a lealdade? Cadê a diferença? Cadê a honra diante das pessoas? Se alguém me honra, eu também tenho que honrar essa pessoa. É até mesmo uma maneira de pagar uma dívida. E Deus também considera da mesma maneira com as nossas vidas e na nossa relação com Ele. O próprio Jesus não abriu mão da obediência a Deus. É dito lá em João capítulo 6, versículo 38. Olha o que é dito. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem me enviou. Olha o princípio da obediência seguido por Deus. Agora veja o que é dito em João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha o princípio da obediência, Jesus falando para o povo seguir. João 15, 14. Vós sereis os meus amigos se fizerem o que eu mando. Olha, de novo, o princípio da obediência e Deus estabelecendo essa relação. Nós seremos amigos, ou seja, se obedecerem. Ou seja, quem não obedece não é amigo. Quem obedece é tratado de maneira diferente. Então, tem uma diferença aí. Deus realmente trata pessoas de forma diferente, considera pessoas de forma diferente. O resultado da obediência na vida de Jesus, qual é? Deus o exaltou. E olha o que é dito na Bíblia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e que toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Ou seja, o Senhor o exaltou. O Senhor exalta pessoas. O Senhor deu testemunho de Jó a Satanás. Viste o meu servo Jó? Porque ele agia de forma diferente. O Senhor sabe quem trata a relação com ele de forma diferente. Por isso vamos honrar, por isso vamos seguir a sua vontade. Agora, tempos de guerra. Josué 11, 9. Olha o que é dito aqui. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Agora o autor da lição. Ao estudar o livro de Josué, precisamos ter em mente qual a realidade dos povos que habitavam na terra. Aqui a gente já falou diversas vezes disso anteriormente, que era um povo não só ruim, espiritualmente falando, de acordo com o Deus de Israel. Eles não eram só idólatras e adoravam outros deuses e haviam se corrompido, mas também eram imorais socialmente. Matavam crianças, faziam sacrifício de crianças, agiam com desprezo aos seus prisioneiros de guerra. Eram realmente pessoas com uma má índole, digamos assim. E agora a gente vai continuar aqui falando sobre esse povo. Porém, nem sempre for assim. Em algum momento, eles rejeitaram ao Senhor Deus. E o autor vai falar aqui de uma citação de Gênesis 14 e depois de Hebreus 7. O que é dito aqui? O sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, morador daquela região, rei e sacerdote de Salém, que era a antiga Jerusalém, ofereceu o dízimo, ofereceu oferta, sacrifício a Deus,
ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Isso antes mesmo dessa conquista. Ou seja, o povo não era idólatra e se tornou idólatra ao longo do tempo. Isso a gente pode perceber. Deus já os havia julgado e decidido por sua soberania que não deveriam mais habitar essa terra. E agora cabia ao povo de Israel, uma nação que durante 430 anos viveu no Egito, enfrentar esses exércitos. Observe que, novamente, é algo praticamente impossível. Cidades fortificadas, cidades grandiosas, com aparatos de guerra, tem que enfrentar um povo que é ex-escravo, um povo que havia há algum tempo morado no deserto em tendas. Era um povo realmente humilhado, era um povo que realmente a gente poderia olhar para ele, é povinho, é pequenininho, isso não dá nada, mas eles tiveram medo. Geralmente isso acontece, né? Muitas pessoas olham pra gente, é pequenininho, é povinho, é cantorzinho, é pregadorzinho, é crentezinho, é tudo pequenininho, mas eles têm medo, tá? Muito cuidado então com essas pessoas, porque quando eles tentam te menosprezar, é porque de alguma maneira você está incomodando e eles sabem que você tem potencial para crescer. Passado isso, vamos falar aqui sobre o que o autor fala. A Terra Prometida foi conquistada com muitas guerras. Mesmo em desvantagens e intimidados por grandes exércitos, mantiveram a obediência. E Deus provou ser guardião das suas promessas. Olha que maravilhoso. É Deus que guarda, é Deus que promete e é Ele que cumpre nas nossas vidas. Lembrando aqui, você tem experimentado esse livramento de Deus? Você tem visto o livramento de Deus nesses momentos de guerra, nesses momentos de perigo? Sabe, às vezes Deus não nos livra da prova, mas Ele nos livra no meio da prova. Como assim? Veja o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados na fornalha, mas não morreram porque o Senhor os livrou dentro da fornalha. E a Bíblia vai falar que quando eles saíram dali, nem um fio sequer da sua cabeça tinha queimado. O que isso significa? O Senhor às vezes nos faz passar por momentos difíceis, mas saiba que você vai sair dessa batalha de nenhuma forma prejudicado, porque é o Senhor que te guarda e é o Senhor que vai te fazer vencer nesses momentos de dificuldade. Agora vamos para os tempos de paz. Josué 11:23. Olha o que é dito. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Lembrando, toda a guerra tem seu fim. Em algum momento vai acabar e Deus vai cumprir as suas promessas e elas vão ser terminadas de forma completa, sabe? Assim, nossa luta cristã é a nossa luta cristã. Deus sabe a hora e o momento exato para termos paz e para a guerra se findar na nossa vida. Eu disse lá no Instagram e no Facebook, num vídeo, que até mesmo um exemplo de um dos grandes homens de Deus. George Miller fala que se o crente quiser ter grande fé, ele deve dar tempo a Deus. Muitas pessoas não querem dar tempo a Deus. Muitas pessoas decidem, organizam, controlam, ordenam e por último, quando tudo isso passa, se sobrar tempo, eles chegam a Deus e oram: Pai, abençoa a tua obra, Pai, faça a sua vontade, Pai, se for do seu desejo, abençoa. Depois de ele já ter resolvido tudo, ele chega na presença de Deus com essa cara de pau e fala para Deus abençoar, né? Mas, na verdade, a gente não tem que tratar assim. Olha o que acontece com Neemias, quando ele sabe da notícia do que está acontecendo com Jerusalém, quando ele sabe da notícia do que está acontecendo com o povo de Jerusalém, primeira coisa que ele faz é se assentar, é chorar, é se lamentar. E depois ele jejua e ora por dias. E assim, as pessoas que estão ao lado dele pensam: será que a gente fez o certo em contar para Neemias? Porque a gente contou e continuou da mesma forma, não aconteceu nada. Neemias é um exemplo de quem coloca a vontade de Deus, quem se submete à humilhação perante de Deus antes de resolver qualquer coisa. Às vezes a gente quer resolver antes de consultar a Deus, mas lembre-se, é necessário colocar na presença de Deus para Ele resolver nossos problemas e não para a gente resolver os nossos problemas. Ele é fiel para cumprir as suas promessas.
Lembrando, Jesus disse: aqueles que me seguem, de modo algum andarão em trevas. O Senhor nos livra das ciladas desse mundo. Quando estamos sem o Senhor, nós estamos sujeitos a essa escuridão do mundo. Quando estamos com o Senhor, nós estamos com a luz do mundo. Listas das conquistas. Josué 12, do 1 ao 24. Rememorando as conquistas. Olha o que é dito em Josué 12, 1. São estes os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o rio de Arnon até o monte Hermon, toda a planície do Oriente. Veja o que o autor vai falar nas suas palavras. Toda a conquista exige esforço pessoal de quem a pretende conquistar, mesmo com a promessa e garantia do próprio Deus. O povo de Israel lutou por cada cidade dentro da terra prometida. Olha o que eu disse anteriormente, você lembra? Deus não move uma palha para aquilo que o homem pode resolver sozinho. Isso é um fato, isso é a realidade. Não pense que Deus vai resolver tudo que você pedir para Ele. Não. Tem coisas, isso até é uma visão, até mesmo, às vezes, nossa, é um problema nosso, às vezes da nossa doutrina, da nossa religião, que a gente pensa que tudo que a gente pedir para Deus, Deus vai resolver, e não funciona mesmo, e não funciona assim. Grandes e pequenas situações, existem situações mesmo grandiosas, que a gente pode resolver. A gente tem que ter a nossa atitude e tem que colocar as nossas atitudes em prática, os nossos desenvolvimentos em prática. Muitas pessoas entregam somente a Deus, mas Deus não é responsável por tudo que acontece na sua vida. Muitas coisas acontecem de ruim na sua vida por causa de você mesmo, e não por conta de Deus. Na fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas segundo pelas pessoas que o obedecem. Agora, veja o que é dito aqui na lição. Rememorando as conquistas. Rememorar o caminho traçado até ali era importante para que Israel tivesse sua fé fortalecida e para que metas fossem estabelecidas para o futuro. Pois, como será estudado na lição seguinte, ainda havia muitos territórios para serem conquistados. A gente tem que lembrar das conquistas que nós tivemos. A gente tem que até mesmo estabelecer algumas regras, né? Depois das nossas conquistas, sabe? Grandes homens de Deus pegavam livros, cadernos e escreviam o momento que eles fizeram a oração, o motivo da sua oração, e depois que recebiam o que tinham pedido de Deus, também escreviam em outra parte do caderno. E isso fazia com que eles lembrassem do que Deus havia feito por eles e nunca pensassem que foi de acordo com as outras vontades do mundo, a vontade do universo. Não, Deus cumpre as suas promessas, Deus responde os nossos pedidos quando não há mais força dentro do nosso ser e quando vai além da nossa competência e da nossa habilidade. E como outra maneira de relembrar das conquistas de Deus? Lendo a Bíblia. Ler a Bíblia é fundamental, acima de tudo, e essa esperança a gente encontra na Bíblia. Essa memória que traz esperança a gente encontra na Bíblia. Agora, a conquista de Moisés, Josué 12, 6. Olha o que é dito. Moisés, servo do Senhor, os filhos de Israel. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Veja o que o autor vai falar. As conquistas das cidades, ainda na gestão de Moisés, são agora lembradas como parte da vitória de seus sucessores. Aqui nós temos um resumo, como diz Wiley Hooks. Ele fala que aqui nós temos um resumo de todas as realizações do povo de Israel sob tanto a liderança de Moisés quanto a liderança de Josué. Aqui nós temos a conquista antes do Jordão e depois do Jordão. Aqui nós temos essas vitórias que são muito interessantes, né? As conquistas de Moisés são as conquistas de Josué. Isso se estende até Jesus. Lembra a descendência de Jesus? Jesus é descendente desde esse período, então a gente percebe que as nossas conquistas devem ser, ser listadas, serem
observadas, desde, como diz o autor aqui, Deus em Jesus, que a sua genealogia terrena tem antepassado justamente desse período da conquista de Canaã, como Raabe. Aí vai falar de Salmão, de seu bisavô, Davi, etc, etc. Olha o que diz em Reinos Conquistados por Josué. Josué 12, 7. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. O autor fala, o capítulo 12 de Josué encerra suas narrativas das guerras para a conquista da terra prometida, oferecendo-nos também um relatório de todas as cidades e reis que precisou vencer para concluir a sua missão. Josué mostra aqui os reis que Josué venceu no lado do deserto e também ali no lado de Canaã. Observe, isso aqui é muito interessante. No lado do deserto, Israel conquistou só 2 reis. No lado de Canaã, Josué conquistou 31 reis. E lembre-se, não só 30, são 31. Por que a gente frisa isso? Porque cada reino, cada conquista é importante. Não menospreze as conquistas que Deus te deu. Não menospreze e lembre-se de cada uma delas, porque todas foram fundamentais para fazer o que a gente se tornou hoje. Bem, são os registros das vitórias que servem como exemplo, são oportunidades de refletir nas vitórias que não poderíamos conquistar sozinho. Em Hebreus 6:1 vai falar, prossigamos até a perfeição. O que é isso? O crente não se contenta com pouco. O crente não tem que se satisfazer com as vitórias conquistadas. Tem que buscar mais, tem que procurar a perfeição. Somos filhos de Deus, somos guerreiros do Senhor e nós devemos procurar a perfeição nas vitórias e procurar sobre a perfeição sobre pecados e sobre esse mundo, porque assim nós teremos êxito nas nossas vidas. E antes de sair desse vídeo, não esqueça de curtir e também de comentar, até mesmo compartilhar e se inscrever nesse canal, e assim você vai estar ajudando a gente. Olha o que diz na aplicação pessoal. Independente da quantidade de lutas que enfrentamos, certamente um tempo de paz está reservado aos que perseveram até o fim e, em obediência aos mandamentos do Senhor, se tornam vencedores por meio daqueles que nos amou. E assim, pessoal, nós terminamos essa aula. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que prospere o seu lar. Assim, nós louvamos a Deus por esse momento. Amém.